Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje 19 de março começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. No resumo de hoje a gente vai entender por que a economia brasileira está em alerta, como uma crise lá no Oriente Médio pode mexer com o nosso bolso e um problema bem sério de moradia em São Paulo. Fique com a gente. E vamos começar pela economia. Olha, depois de quase 2 anos de espera, o Banco Central finalmente deu o braço a torcer e reduziu a taxa básica de juros, a Selic. Mas com o mundo do jeito que está, todo tenso, por que esse corte foi tão, digamos, tímido? Vamos entender essa história. Pois é, o corte foi de só 0,25 ponto percentual. Parece pouco, né? Mas é um movimento muito simbólico. Ele mostra uma mudança de direção na política monetária do país, algo que o pessoal do Comitê de Política Monetária, o Copom, já vinha dando a entender. Tá, mas por que essa cautela toda? A resposta, na verdade, não está aqui dentro, está lá fora. A gente tem a guerra no Oriente Médio, que fez o preço do barril de petróleo ir lá para cima e sugere inflação no mundo todo. E para completar, o Banco Central dos Estados Unidos resolveu manter os juros deles altos, o que acaba limitando o que o Brasil pode fazer por aqui. E claro, o mercado financeiro brasileiro reagiu na hora e com bastante nervosismo. Antes mesmo do anúncio oficial sair, a Bolsa de Valores já estava caindo e o dólar, disparou para R$ 5,24. Ou seja, os investidores já estavam com um pé atrás, sentindo que o cenário não ia ser dos melhores. E para ajudar a gente a entender essa situação, o economista da FGV, Alberto Azental, aponta uma coisa fundamental. Ele diz que o Banco Central está nessa luta contra a inflação praticamente sozinho. O ideal seria que o governo ajudasse, com uma política fiscal mais dura, sabe? Gastando menos. Sem essa parceria, o único jeito é o Banco Central ir baixando os juros bem devagar, quase com um freio de mão puxado. E por falar nesse cenário internacional complicado, um dos principais focos de tensão que pressiona a economia global vem lá do Oriente Médio. A situação por lá envolvendo o Irã escalou de um jeito bem perigoso. A sequência de eventos é de tirar o fôlego, sério. Primeiro, algumas autoridades importantes da segurança do Irã foram assassinadas. Logo em seguida, veio um alerta máximo. Um projétil atingiu uma área perto da usina nuclear de Bushehr, o que criou um risco gigante de desastre. A resposta do Irã foi rápida, com mísseis lançados na direção de Israel. E para fechar esse cenário de crise, os Estados Unidos ameaçam agora rever seu papel num ponto estratégico vital para o mundo todo. E quando se fala no Estreito de Hormuz, não é à toa não, viu? A importância desse lugar é gigantesca. Mais ou menos 20% de todo o petróleo que o mundo consome passa por ali. Qualquer probleminha na região já causa um impacto direto na economia do planeta inteiro. Para a gente entender as raízes dessa crise, Vinícius Rodrigues Vieira, da FGV de Relações Internacionais, explica que os Estados Unidos e Israel meio que agiram por conta própria, ignorando acordos e os canais diplomáticos. A consequência disso, agora o Irã está ainda mais fechado e protetor da sua soberania, o que torna qualquer chance de diálogo, muito mais difícil. Agora, vamos sair um pouco da macroeconomia e da geopolítica para falar de um problema que afeta a vida de muita gente nas grandes cidades. Em São Paulo, está rolando uma distorção bem grave. Imóveis que foram criados para ser moradia social acabaram virando um negócio super lucrativo para investidores e quem paga o pato é quem realmente precisa de um lugar para morar. A gente está falando daqueles apartamentos de habitação de interesse social. Eles são construídos com incentivo do governo, com um imposto mais baixo, justamente para atender famílias de baixa renda. Só que o que está acontecendo é que muitas dessas unidades foram compradas por investidores e viraram uma espécie de hotel informal, alugadas para turistas por temporada em aplicativos. E para os moradores que realmente vivem lá, a situação virou um pesadelo. Eles contam de um entra e sai sem fim de turistas com malas, gente estranha tentando entrar no apartamento errado e, pasmem, até influenciadores digitais sendo contratados para gravar nos prédios e divulgar como se fossem hotéis nas redes sociais. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Bom, especialistas dizem que a origem do problema está numa brecha enorme no plano diretor da cidade, lá de 2014. A lei deu incentivos para as construtoras fazerem os prédios sociais, mas esqueceu do principal: criar um jeito de fiscalizar e garantir que os apartamentos fossem vendidos para quem realmente se encaixava no programa. E por que a fiscalização não funciona direito? A professora de Direito da FGV, Bianca Tavolari, explica que a prefeitura simplesmente não consegue fazer esse controle tão detalhado. A gestão não tem dados organizados para cruzar as informações, para ver quem comprou e se essa pessoa podia mesmo comprar. No fim das contas, muita coisa desde 2014 ficou só no papel. E o resultado disso tudo? Olha só, a Prefeitura de São Paulo até já multou algumas construtoras em R$ 7 milhões
por não cumprirem as regras. Mas os proprietários, as pessoas que estão usando os apartamentos como hotel, esses, até agora, não foram penalizados. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!